Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, tô aqui aí carrinho, passeando com o Otinho, né? As redes do Paparazzo Rubro-Negro, né? Canais Paparazzo Rubro-Negro, canal Paparazzo Rubro-Negro 2, Momento do Paparazzo, já é inscrito em todos, dá essa moral, se inscreve em todos aí. Então a gente tá chegando aqui para trazer informação importante, cara, é inacreditável, né? Muita gente gosta de falar do departamento médico do Flamengo, quando tem alguma situação, um jogador, tem muito jogador machucando. Às vezes é um momento da temporada que tem mais jogadores, mas é normal, cara. As lesões no futebol, cara, todos os times têm muita lesão. E eu falo isso aqui, né? Principalmente depois do que aconteceu em 2020, né? Da pandemia, depois daquilo, cara, parece que tudo inflama mais fácil. Impressionante. Acho que com todo mundo, né? Então a gente está chegando aqui, eu vou falar sobre o que aconteceu, que é inacreditável, né? A gente está chegando aqui para trazer muitas informações do Flamengo para vocês. Eu quero só lembrar que você pode adquirir esse agasalho aqui, olha que top. Esse agasalho aqui do Flamengo, você pode adquirir oficial aqui na loja do YouTube Shopping. Esse e outros produtos, viagem, linha de viagem e treino do Flamengo, você pode garantir agora, tá? No YouTube Shopping, né? Principalmente agora que a Shopee também faz parte aqui do YouTube e é patrocinadora do Flamengo, tá? Então a gente chega aqui para trazer muitas informações para vocês. Lembrando que você pode garantir presença nos jogos do Flamengo. Cara, todos os jogos, seja no Maracanã, seja fora, né? Os jogos também do Flamengo na Libertadores, fora do país, tudo você tem os melhores pacotes na Caravana do Haroldo. Entre em contato aí com a Caravana do Haroldo. Jogos do Rio com receptivo, tá? Com ingresso incluído. Vale muito a pena. É espetacular. Bem, vamos lá. Cara, vai estar aí no comentário fixado o contato da Caravana do Haroldo, junto com os nossos patrocinadores. Eu vi aqui uma informação com relação à questão do Salah, né? O Cazé TV fez até uma montagem, né? Colocando ele com a camisa do Flamengo. A Cazé TV colocou o Salah com a camisa do Flamengo e, cara, não tem como a gente não comentar sobre isso. O Flamengo tem feito aí contratações de nível mundial, né? O Jorginho, foi o Danilo, o Jorginho, contratações assim, cara, que ninguém acreditava que poderiam jogar. Saúl, jogadores aí de nível internacional, de seleção, que acabaram fechando com o Flamengo, né? E que as pessoas, se você falasse que o terceiro melhor jogador do mundo, há poucos anos atrás, fecharia com o Flamengo, ninguém acreditaria, né? Então a gente tem aí a Cazé TV falando e colocando o Flamengo como uma primeira opção, tá? Importante aqui a gente trazer, olha só, vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha só. Os caras colocaram, tá vendo aí? Os caras colocaram, tem vaga, né? O Salah como uma possível contratação do Flamengo. Óbvio, né, que é uma montagem aqui da Cazé TV, né, colocando aí, né, o Salah, como um possível reforço do Flamengo. Colocaram também com camisa de outros clubes, Atlético, Cruzeiro, Fluminense, né, cara, Corinthians, mas botaram o Flamengo primeiro porque sabem que o poderio financeiro do Flamengo é muito maior, né? Então a matéria aqui diz o seguinte: o Salah se despediu do Liverpool e está livre no mercado. Tem vaga no seu time, ele está livre no mercado, tá? Ou seja, o jogador que está livre no mercado, ele pode ser contratado. Ele pode ser contratado. Eu entrei em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo e falei sobre isso. Falei, cara, o Salah está livre no mercado aí, saiu do Liverpool. E aí? Tem alguma chance? Ou é alguma loucura? O Cazé TV colocou já ele na chamada, na capa com camisa do Flamengo, porque é uma possibilidade. E aí eu perguntei para essa fonte ligada à diretoria, ela falou assim, vamos ver. Não custa nada a gente dar uma olhada, né? Vai que, entendeu? Vamos olhar a situação. E ainda falou para mim, nós precisamos renovar, fazer contratações, o Flamengo vai precisar contratar. Então, o Salah é muito difícil? É muito difícil. Mas eu achei interessante aí a postagem da Cazé TV, deixando claro que tem vaga. Tem vaga, né? Perguntou, mas a galera toda comentando, né? Pedindo aí a contratação do Salah. Então eu acho que é muito importante a gente
Tá avaliando. É difícil. Falaram a mesma coisa do Jorginho, falaram a mesma coisa de outros jogadores. Então, sonhar não custa nada, né? E é um jogador aí que eu acho que seria muito interessante, tá? O que você acha? Comenta aqui. Não, e olha só, acabei de ver aqui, TNT Esportes também. TNT Esportes também colocando Salah no Flamengo. Olha só. Salah cabe no seu time? O craque egípcio anunciou que vai deixar o Liverpool ao final da temporada sem rumo previsto. É chance de ter mais um ídolo no Brasil, tá? Então, tanto TNT Esportes quanto a Cazé TV trazendo, botando o Flamengo em primeiro lugar. Já dá mais engajamento, óbvio, mas é porque sabem que o Flamengo tem muito, né, dinheiro. O Flamengo tem condição de contratar. Então, a situação aí do Salah, eu não acho loucura, não, tá? Eu não acho loucura, não. Falar aqui também sobre a situação envolvendo o Real Madrid, né? O Mbappé, cara. Cara, essa daí é inacreditável, tá? Eu fiquei impressionado com essa notícia do joelho do Mbappé. A gente sabe que o jogador, Real Madrid, examinou o joelho errado do Mbappé. Cara, examinaram o joelho, deram alta e a lesão agravou. Meus amigos, se isso acontecesse no Flamengo, era o fim do mundo. Se isso acontece no Flamengo, é o fim do mundo. Vocês têm noção do que aconteceu? Os caras deram alta pro Mbappé. Aí, o que isso tem a ver com o Flamengo, Papará? Tem tudo a ver, porque a gente reclama às vezes de barriga cheia. Os caras deram alta. Aconteceu um negócio no Flamengo que não foi nem perto disso. Foi o Thiago Maia que machucou durante o jogo, aí ele quis continuar jogando e aí agravou, né? O Vinha também parece que quis continuar e tal, mas, cara, o Mbappé, os caras deram alta, analisaram o joelho errado, deram alta, ele jogou com o joelho lesionado e agravou a lesão. Que loucura, meus amigos. Real Madrid. Pois é, vocês acham que não vai acontecer? Acontece. O Pedro, conta pra gente. Você acha que o Felipe Luiz errou ao expor ele publicamente? Era necessário naquela coletiva? Ou você acha que realmente ele errou? E eu te aproveito para perguntar também: você teve dificuldade de relacionamento com o Pedro também? É um jogador que precisa de um carinho diferente? Quando a gente fala carinho, não é fazer o carinho literal, é a forma de conduzir no dia a dia com o atleta. Vamos lá. Para ser bem claro e transparente em relação ao Pedro, eu tinha uma preocupação em relação ao Pedro pela relação que me atribuía ao Gabigol, de acharem que eu por ser próximo ou ter uma relação muito boa com o Gabigol, que isso poderia atrapalhar ou interferir uma escalação do Pedro. E uma vez com o Pedro, eu e ele sozinhos, a gente abordou desse tema e conversou bastante tempo em relação a isso aí. Então, eu sempre tive uma excelente relação com o Pedro, uma boa relação com ele. Agora, em relação ao que o Felipe Luiz fez da exposição, eu sempre sou contra uma exposição extrema de uma determinada situação para fora. Agora, eu também não sei qual foi o contexto para não ser injusto. Não estou em cima do muro, não. Mas é porque tem situações que a gente também não pode ser injusto. Eu também não sei qual foi o grau de irritabilidade que o Felipe Luiz estava para fazer o que fez. Então, assim, eu sou sempre contra, eu sempre tento ajustar, mas eu não dessa maneira, mas eu também já fiz isso em algumas situações. Agora, situações ao extremo. Eu sou sempre contra, mas isso acontece, isso depois se ajusta e vida que segue, entendeu? Para deixar claro. Eu já fiz isso também, mas eu sou contra. Estão falando no chat também que o Boto também, em um certo momento, expôs o Pedro, né? Mas, na verdade, foi um vazamento de conversa lá que teve na imprensa. E teve a situação, né, contigo, do Pablo Fernandes, né, o preparador físico do Soco. Cara, como é que foi para conduzir aquilo ali, hein, Braz? Que, eu lembro que teve até. Nessa hora tem reclamação de todo lado. Aí o Braz foi para a delegacia no carro com
com o preparador físico, o Braz está do lado do preparador físico. Alguém tem que ir com o cara, alguém tem que ir com o outro. Como é que é, meu irmão? Como é que fica a cabeça? Você não envelhece uns 10 anos em um ali no Flamengo, não, cara? Pô, como é que é para conduzir essa fogueira de vaidade, Braz? Conta pra gente, que aquele momento ali foi... Ainda teve na mesma época ali, acho que o soco do Gerson no Varela. Meu irmão, era uma loucura, né? Não, vamos lá. Vou esgotar esse assunto em relação ao soco do preparador físico. O que acontece? Quando o Pedro entende que deveria ir para a delegacia, eu chamo o policial, né, o chefe lá, o coronel, eu não me recordo o nome dele, e explico o que aconteceu e falo que a gente infelizmente teria um jogador que gostaria de fazer um relato de uma agressão. Isso foi feito e por orientação da Polícia Militar, nós precisaríamos ir para uma delegacia. Não poderia ser ouvido como se fosse no GCRIM, na policiamento do estádio. Eu não me recordo por quê, Papa. Nós precisaríamos ir para lá. E quando isso acontece, num primeiro momento, um auxiliar que não é daqui, é de fora, num primeiro momento, ele não queria ir para a delegacia. E eu com calma, a gente com calma, tipo, olha, isso aí não é querer ou não querer. Foi feita uma denúncia e o policiamento está aqui, nós precisamos ir para lá. E teve um convencimento para que o auxiliar fosse para a delegacia. A maneira que a gente encontrou dele ir de uma situação mais tranquila e ir tranquilizando foi eu acompanhando ele, eu como vice-presidente de futebol, acompanhando ele para a delegacia. Não cabia todo mundo no carro, não podia botar o Pedro e o cara no mesmo carro. Então eu fui no carro junto com ele, tranquilizando. O tranquilizando nada tem a ver de falar que ele estava certo ou que eu estaria do lado dele. Eu apenas, como vice-presidente de futebol, eu tinha que chegar e acompanhei o funcionário para fazer o relato dele. E o Bruno Spino acompanhou, se não me engano, o Pedro. Foi isso que aconteceu, não teve nada demais, não. Eu não tomei parte por nenhuma situação no momento. Eu apenas estava ajudando a cumprir uma determinação policial que era o encaminhamento das duas figuras nesse episódio para a polícia, para a delegacia. Vamos falar do Gabigol. O pessoal está pedindo para falar do Gabigol. Eu tenho uma pergunta aqui na ponta da agulha do Gabigol. Você tinha um ótimo relacionamento com o Gabigol, aí teve não sei se foi uma briga, uma discussão, depois volta a ficar bem. É isso, né? É relacionamento. Relacionamento é isso. Ainda mais dentro de um clube de grande audiência, de grande torcida, de grande pressão. Eu queria te perguntar com relação a esse teu relacionamento com o Gabigol, se fica abalado ali no final, porque depois de tudo que ele conquistou, talvez um dos jogadores mais decisivos que eu já vi jogar no Flamengo, e olha que eu nasci na década de 70, nasci em 78, né? Vi toda a década final, na verdade, eu vi o finalzinho da década de 80, 87 eu já estava no estádio. O que foi ali naquele final, tá? Com o Gabigol, porque ele quando sai do Flamengo, ele já está assinando um pré-contrato com o Cruzeiro, e vocês tinham um relacionamento entre tapas e beijos, estou brincando, tá? É o jeito que eu falo tapas e beijos, é brincando. A gente sabe como é que é o relacionamento do futebol. Quando está prestes ele a sair, ele divulga, depois de ser campeão, ele traz para ele toda uma atenção de falar que está indo para o Cruzeiro, num momento talvez inapropriado, né? Penso eu, acredito eu. E eu queria saber se aquilo ali acabou, mesmo com tudo que ele conquistou, com todo o peso do que ele foi, um dos mais decisivos que eu já vi jogar, se isso acabou te deixando um pouco magoado, Braz. A forma que ele agiu no final ali. Não sei se a galera se lembra, ele fala que, mesmo quando está uma situação ruim ali e tal, ele fala que ele vai para a arquibancada no meio da torcida, tipo como quisesse botar a torcida contra vocês da diretoria, né? O Gabigol teve seus momentos de glória, é um ídolo, o cara que
porra, arrebentou no Flamengo, mas eu queria ouvir a sua versão com relação a essa história. Sim, a minha relação com ele sempre foi boa no limite dos interesses do Flamengo. Entendeu? Eu não sou amigo de A, de B e de C. Não é do Gabigol, não. É de ninguém quando eu estava no cargo que não fosse até os limites dos interesses do Flamengo. E do Gabigol foi isso também. Eu sempre tive uma relação boa com ele, ele sabe da importância que eu tive na contratação, ele sabe do empenho que eu tive para o contratar. Foi uma contratação que deu muito certo, não deu certo, deu muito certo. Um jogador bicampeão da Libertadores e com tantos outros títulos. Jogador que fez 3 gols em Libertadores, em final de Libertadores, ele teve a sua importância. Agora, eu também eu acho que ele não precisaria fazer aquilo naquele momento, num momento em que o Flamengo tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil contra um adversário histórico, na casa do seu adversário, primeiro título dentro da arena do Galo, o Flamengo vai, conquista. Talvez não, com certeza foi desnecessário ele, naquele momento, ter falado alguns pontos de vista dele. Não abalou em relação a nada. Para mim, não, esse negócio de querer me botar contra a torcida A ou B, eu não, eu não, eu sempre fiz o que eu achava que eu deveria fazer. Eu sempre tentei ser correto. Com ele, eu também tenho certeza absoluta que eu fui super correto. Ele sabe disso. Ele sabe as dificuldades que nós tivemos ali naquele processo de renovação, em que no meio daquele processo teve o problema do doping, teve o problema com esse problema do doping foi tenso, foi de muito tempo, foi um ponto também que atrapalhou. Não estou dando com desculpa, porque a renovação do Gabriel, ela começa muito antes desse episódio também do doping, mas isso aí, a partir do momento em que você está num processo, demorado ou não, de uma renovação, e acontece alguns tipos de episódio, isso vai pesando, isso vai atrapalhando. Enfim, atrapalha quando você consegue a renovação, né? Você vê aí a situação do Felipe Luiz. Talvez aí essa dificuldade enorme, esse tempo enorme de ter sido feita a renovação, pode ter tido um desgaste de relacionamento. Isso acontece muito. E com o Gabigol foi a mesma coisa. Isso aí foi demorando, isso aí foi estressando. Agora, tudo que aconteceu comigo de relação até o dia 31 de dezembro de 2024, quando acabou, de fato, a minha, a minha gestão na vice-presidência de futebol, para mim, eu deixei tudo lá para trás, ou para jornalista, ou para blogueiro, ou para adversários políticos, que eu acho e tenho certeza que foram super duros e covardes comigo quando eu estava no cargo. Por isso, ô Papa, que talvez que eu hoje, como um ex-vice-presidente do futebol do Flamengo, eu tenho muito cautela, muito. Eu respiro muito para fazer alguma crítica, porque eu já tive naquela cadeira, eu sei o que é estar naquela pressão, eu sei o que é estar naquela posição em que muitas vezes você tem que se posicionar e fazer determinadas situações e não poder se explicar tanto, ou você não poder se posicionar em algumas situações. Você tem que fazer e fazer mais nada que isso. Então, eu sou um cara que eu sou muito responsável no que eu falo agora, porque eu sei o que é um irresponsável falando quando eu estava na gestão da vice-presidência de futebol. Eu sou um cara que eu tenho uma relação histórica com o clube, uma relação desde meus 7, 8 anos de idade. Isso ninguém vai me tirar e não vai me mudar.
e por isso que eu sou muito cauteloso quando eu falo de qualquer gestão, seja lá qual for, essa que está aqui ou a próxima que virá.